A paz do Senhor, amados, um ótimo dia para os irmãos, um ótimo domingo. Hoje estamos aqui para aprendermos mais uma vez da Escola Bíblica Dominical. Ao convite do nosso pastor, o nosso convite está aqui conosco o superintendente da Escola Dominical, irmão Márcio. Paz do Senhor, irmão Márcio. Paz do Senhor, irmão Robson, paz do Senhor, irmãos, ouvintes. Um bom dia para todos e vamos participar de mais uma Escola Dominical para a glória de Deus, amém? Amém. Irmãos, vamos fazer uma oração para iniciar essa Escola Bíblica Dominical. Soberano e eterno Deus, maravilhoso Pai, em nome de Jesus Cristo, nós queremos te agradecer, te louvar e bendizer. Senhor, nos dá entendimento da Tua palavra, nos ensina da Tua palavra, que o Senhor venha fazer, Senhor Deus, conforme o Teu querer nesta manhã. Senhor, nós te louvamos e te bendizemos em nome de Jesus. Amados irmãos, vamos estar fazendo a lição número 8, a leitura desta lição, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, 24 de maio de 2020. O texto áureo diz o seguinte: edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, e que Jesus Cristo é a principal pedra de esquina. Efésios capítulo 2, e o versículo de número 20. Vamos à verdade prática, que diz: Jesus Cristo é a pedra basilar da igreja, que está edificada por meio dos ensinamentos dos apóstolos e do testemunho dos profetas. A leitura bíblica em classe está em Efésios, seu capítulo de número 2 e o seu versículo 20 ao 22. Mateus, capítulo 7, versículo 24 ao 27. Amados irmãos, essa leitura da lição bíblica em classe, ela vai estar sendo resumida aqui nos seus tópicos e subtópicos. Vamos estar fazendo esse resumo para que o irmão venha atender de maneira clara, simples e objetiva. Diz ali o primeiro tópico, tópico 1, um edifício espiritual, o santuário judeu. O templo em Jerusalém era o símbolo do exclusivismo de Israel como povo de Deus. A proibição dos estrangeiros acessarem o templo era um motivo de inimizade entre judeus e gentios. Ao reconciliar ambos os povos, Cristo aboliu as leis cerimoniais, desfez as inimizades entre eles e formou uma nova humanidade, a igreja. Assim, o templo judaico perde sua relevância e um novo conceito de santuário é apresentado. Subtópico de número 2, que diz: o santuário cristão. Os que pertencem a Cristo são comparados a um edifício onde Deus habita em espírito. O ensino apostólico lembra Salomão quando este reconheceu que o templo em Jerusalém não poderia conter a Deus, e reafirma a instrução de Estevão em que o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos de homens. Deste modo, os crentes, judeus ou gentios, tornaram-se o templo onde o Espírito de Deus habita, em que eles são pedras vivas em um edifício espiritual. Seu subtópico de número 3 diz: a pedra angular. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício requeria uma pedra angular. Essa é traduzida como a pedra mais importante, ou pedra principal. Ela era posta no canto do prédio para sustentar o alicerce, firmar e unir a estrutura e manter as paredes em linha certa. Para que se tenha uma ideia desta dimensão, em uma das escavações no local do templo, em Jerusalém, foi encontrado um monólito com cerca de 12 metros de comprimento. Subtópico de número 4 diz: Cristo, a pedra principal. A identificação de Cristo como a pedra angular remonta à profecia messiânica, em que a pedra rejeitada tornou-se cabeça de esquina. Ele mesmo afirmou que a cabeça de esquina, assim como
todos os apóstolos testificam ser Cristo, a pedra principal. Portanto, a pedra angular deste novo santuário é o próprio Cristo. No Sermão do Monte, aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, que é Cristo Jesus. Irmão Márcio, fazendo um resumo simples, lógico que com objetividade, né, dos seus 4 subtópicos, que o irmão possa nos estar dizendo nesta manhã. Amém, irmãos. O subtópico 1 diz assim: o edifício espiritual, o santuário judeu. O judeu tinha como convicção que o santuário não era só santo, era de uma grande exclusividade do povo judeu. E isso gerava muito intriga, muita inimizade entre o povo judeu e o povo gentil, que não tinham acesso ao templo. Aí vem o tópico 2 que fala assim: o santuário cristão. O santuário cristão é como fala a palavra de Deus, que Deus não habita em templo feito por mãos humanas. E o apóstolo Paulo, ele faz uma nova perspectiva. Ele tira a visão de templo, material, onde tinha um destaque muito grande com o povo judeu. E isso gerando inimizade entre o povo judeu e os gentios, que eram os não-judeus, eles não tinham acesso. Aí o apóstolo Paulo tira aquela relevância do templo material para o templo espiritual. Como fala a palavra de Deus, que nós somos o corpo onde habita, somos o templo do Espírito Santo. E se o templo do Espírito Santo é onde Deus habita, nós somos a igreja. A igreja é um organismo vivo. E o subtópico 3 fala a pedra angular. Todo organismo vivo tem que ter uma concordância, tem que ter um destaque, tem que ter uma avaliação de algo maior, um mestre, um professor, um ensino. E Cristo, como pedra angular, era a pedra mais importante. É comparado na construção aqui no subtópico 3. Na arquitetura antiga, a construção de um edifício é requerida pedra angular. Ela era traduzida como pedra mais importante ou pedra principal. Na passagem também dos evangelhos fala que Pedro, o nome Pedro era pedra, mas Cristo era a pedra principal, pedra de esquina, a pedra mais importante. E o subtópico 4 fala Cristo, a pedra principal, que fala assim no seu finalzinho aqui. No Sermão do Monte aprendemos que o homem prudente edifica a sua casa sobre a rocha, essa rocha chamada Cristo. Então nós queremos que um edifício espiritual, como o apóstolo Paulo enfatiza, numa nova perspectiva, Cristo tirou a divisão entre um povo judeu, um povo gentil e fez dos dois povos um único povo. O povo hoje, cada crente, cada cristão, ele é o templo do Espírito Santo. Cada cristão, cada crente hoje, ele pode cultuar a Deus, ter a sua intimidade com Deus. E é isso que a lição desta manhã fala para cada servo, para cada serva, cada cristão, cada membro da igreja. Seja um templo do Espírito Santo. Aonde você for, seja luz, seja uma palavra que edifica, uma palavra profética, e você vai ser a igreja do Deus vivo. Amém, irmãos? Glória a Deus, irmãos. Interessante nesse subtópico de número 3, que diz aqui a pedra angular, né, irmãos? Louvado seja Deus. Paulo, ele faz uma comparação que o edifício é a igreja, né? É uma igreja. O edifício é o edifício em construção, templo, né? É o templo, é em construção, é a igreja, né? Louvado seja Deus, né? E a pedra principal, vamos dizer assim, um alicerce dessa igreja é Cristo, é Jesus Cristo, ele que dá o equilíbrio, ele que firma, né? O edifício, que deixa firme. Pode vir um vento, pode vir o que for, que não derruba, se tiver alicerçado, se tiver bem ajustado, né? Cristo, ele dá essa firmeza para o crente, irmão. Louvamos a Deus. Irmãos, e tem os subtópicos que foi falado aqui, né, através do irmão Márcio. E é isso mesmo, irmão. Deus é bom demais. Vamos estar lendo o subtópico, o tópico de número 2. Vamos estar indo para o tópico de número 2, que diz o fundamento, apóstolos e profetas. O primeiro subtópico, o conceito dos apóstolos.
O termo grego apóstolo é usado para enviado ou mensageiro. Engraçado que quando fala enviado e mensageiro, foi lá onde Jesus teve o chamado dos 12, né? Ele chamou os 12 para quê? Para enviar a mensagem, para ser mensageiro da palavra de Deus, né? Quantas pessoas está torcendo esta palavra, enviando uma mensagem contrária, mas nós louvamos a Deus, que Deus tem levantado homens e mulheres com compromisso da tua palavra, louvado seja Deus. E diz assim, o apostolado é centrado na natureza da missão de Cristo, que foi enviado para ser o Salvador do mundo. Nos evangelhos Mateus, Marcos e Lucas, usam o termo quando se refere aos 12 escolhidos por Jesus. Eles foram testemunhas oculares do ministério, morte e ressurreição do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Assim, Paulo também foi chamado pelo próprio Senhor para ser apóstolo. Aos apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com o compromisso de instruírem a igreja. Neste aspecto, os apóstolos são aqueles que foram comissionados por Cristo para a igreja primitiva e a mensagem de Cristo, o fundamento. Subtópico 2 diz o seguinte: a doutrina dos apóstolos. Embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si. Olha, irmão Márcio. Mas a doutrina que eles ensinavam, ou seja, as escrituras. Olha como é importante, irmãos, nós estamos dentro da doutrina da palavra de Deus, das escrituras sagradas. Quantas doutrinas está tendo por aí, né, irmão Márcio? O irmão vai estar falando mais à frente ventos de sobre doutrinas, né? ventos, exatamente, irmãos. Vento de doutrina. Mas o que é alicerce a vida do crente? Não é entretenimento, irmão. Uma vez que a gente oferece entretenimento, toda a vida vai ter que ter aquele entretenimento para o crente. Por quê? O crente vai na igreja buscar aquilo. Agora, irmão, quando não você sustenta. Não sustenta, é um alimento, né? Quando você vai buscar, você traz a palavra através da oração, da palavra. Irmão, quando o crente vai para a igreja, ele escuta aquilo, ele tem sede de voltar mais. E não vai precisar, irmão, você está tendo de arrumar um jeitinho aqui, um ali, não. Você vai estar ali dentro da palavra, ensinando a mensagem. Glória a Deus. Vamos continuar lendo aqui. Nesse aspecto, Isso mesmo. Não, aqui, irmão. Assim como não se pode mexer na pedra angular, depois de colocado o alicerce, igualmente o fundamento da igreja não pode ser violado. Né? A palavra de Deus não pode ser violada. Oh, aleluia. Acerca disso, o Senhor Jesus asseverou: as minhas palavras não vão de passar. Tudo passa, irmão. Passa. Igual nós falamos, tem muitos locais aí oferecendo várias coisas para a igreja, vários tipos de alimento, né, irmãos? É aquele alimento que não é sólido, né? Louvado seja Deus. E Deus tem dado a oportunidade de nós estarmos recebendo o alimento espiritual, a palavra, né? Através dos seus profetas, né? Através dos teus servos na igreja. Vamos continuar aqui, irmãos. A Bíblia de Estudo Pentecostal ratifica que a revelação dos apóstolos, conforme temos no Novo Testamento, nunca poderá ser substituída ou anulada por revelação, testemunho ou profeta posterior. A profecia maior, irmão, está aqui, ó, é a palavra de Deus. Não que nós não cremos em profecia, né, irmão? Tem profecia, sim, que estiver dentro da palavra do Senhor, uma profecia alicerçada em Cristo, irmão, se nós confiamos, né? Louvado seja Deus. Mas tem muita gente, irmão, querendo colocar palavras dentro da Bíblia, querendo mudar palavras, acrescentar. A Bíblia diz que ai daquele que vai acrescentar a palavra, né, irmão? O canão bíblico foi escrito e é isso, irmãos. Não tem como mudar. Louvado seja Deus. E aí vamos para o terceiro, que diz assim: o testemunho dos profetas. A palavra grega protetes significa proclamador e intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios 2:20, apóstolos e profeta, indica tratar-se dos profetas da igreja e não os do Antigo Testamento. Mas adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério
que no passado estivera oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa. Foi revelado pelo Espírito aos profetas no Novo Testamento. Assim, os profetas neotestamentários, que falaram inspirado pelo Espírito Santo, perfazem o alicerce da igreja em Cristo. Irmão Márcio, esse segundo tópico, o fundamento dos apóstolos, o irmão dá uma resumida, apesar que eu dei uma palavrinha ainda, sobre esses 3 subtópicos, por favor, irmão. Amém. A gente fala muito sobre conceito, né? Opinião, informação. O tópico, como fala, o conceito dos apóstolos. O termo grego apóstolo é usado para enviado. Quando você fala apóstolo, você vai crer que é um enviado de Deus, um mensageiro de Deus. O mensageiro, ele faz o que, irmão Robson? Ele leva a mensagem. E essa mensagem, para caracterizar que ele é um mensageiro de Deus, um apóstolo de Deus, ele tem que levar a mensagem da palavra de Deus. E quando a gente vê que os apóstolos foi confiado o ministério da palavra, com o compromisso de instruírem a igreja, quem ensina a igreja, quem instrui a igreja são os apóstolos. E os apóstolos têm que falar alguma coisa do Criador. Por quê? Se ele é um mensageiro, ele tem que trazer a mensagem de Deus, a mensagem do Criador. Então, quando ele é caracterizado apóstolo, né, mensageiro, enviado de Deus, ele tem que trazer a mensagem de Deus. E o 2 fala assim, a doutrina dos apóstolos. Doutrina a gente também entende como ensino. Então, se os apóstolos, eles são mensageiros enviados de Deus, e eles pregam a doutrina dos apóstolos, o ensinamento tem que ser da palavra de Deus. Quando a gente ouve alguém falar alguma coisa fora o que está escrito na Bíblia Sagrada, fora o que está escrito na palavra de Deus, a gente tem que desconfiar, irmão Robson. Até porque a inspiração está aqui, né? E a palavra foi usado, inspirado para escrever as Escrituras. Deus usou homens humanos, falhos, pecadores, mas a sua inspiração é santa, né? O Deus inspirador, o Espírito Santo que ordenou, né, que inspirou, que deu sabedoria para que homens sem cultura, sem se conhecerem, mais de 40 personagens escrever a Bíblia Sagrada, tudo isso foi revisado, foi analisado e se encerrou no cânon judaico, né? Então, se eu me caracterizo hoje como um apóstolo de Deus, e eu digo que eu dormi hoje e tive uma revelação de Deus, eu posso ser caracterizado como um anátema, como alguém que não é um mensageiro de Deus. Eu posso ter uma nomenclatura, um broche sobre apóstolo, mas eu não vou ser um apóstolo do Deus vivo, do Deus da Bíblia, do Deus do ontem, do hoje e do amanhã. E quando fala a doutrina dos apóstolos aqui no subtópico 2, embora não se possa desassociar das pessoas o ofício que ocupavam, o que constitui o fundamento da igreja não são os apóstolos em si. A gente vê isso. Porque quando é um mensageiro, eu trago a mensagem de alguém. Eu trago a mensagem de um Deus maior. Eu trago a mensagem daquele que conhece o meu passado, está no meu presente e sabe o meu futuro. Então eu tenho que estar ligado nessa palavra. Eu tenho que estar ligado nessa palavra de Deus. Irmão Márcio, interessante que o irmão falando sobre a doutrina dos apóstolos. Assim Paulo ensinou ao seu filho na fé Timóteo. O que ele diz a Paulo? Prega a palavra. Não falou mais nada. Logo, você não precisa fazer isso, fazer aquilo, porque o que vai alimentar, o que vai sustentar o povo é a palavra, irmão Márcio. E o interessante, eu lembrei agora do apóstolo Paulo. Mas porque Paulo também é imitador de Cristo. Isso. Então, ele que fala aqui no subtópico 3, o testemunho dos profetas. Hoje, na nossa lei, a pessoa que dá um falso testemunho, ela é enquadrada nas cláusulas da lei. Ela vai responder judicialmente. E quando fala testemunho, tem que ser algo presencial, que a pessoa tenha presenciado, visto, né, os seus olhos tenham contemplado. E fala assim, que a palavra grega profetes significa proclamador, intérprete da revelação divina. A ordem da frase em Efésios 2:20, apóstolos e profetas, indica tratar-se de profetas da igreja, né, profetas do Novo Testamento, e não do Antigo Testamento. Mais adiante, Paulo assegura que a compreensão do mistério que no passado estava oculto, de que os gentios tinham igual posição no corpo de Cristo e eram participantes da promessa, foi revelada pelo Espírito aos profetas do Novo Testamento. Então Deus estava no passado, no Velho Testamento, Deus estava no
no Novo Testamento, e o que estava em oculto, Deus revelou através do seu Espírito Santo. Então, tudo se enquadra na palavra. Quando Deus manda a tua palavra, Ele zela para cumprir a sua palavra. Então, o tópico 1 fala conceito de apóstolo, mensageiro. Doutrina dos apóstolos, ensino, sendo que os apóstolos receberam doutrina diretamente de Cristo. E o subtópico 3 fala o testemunho dos profetas. Então, se eles testemunharam, testemunha ocular, se eles presenciaram a morte e ressurreição de Cristo, nós podemos crer que o testemunho dos apóstolos foi verdadeiro, é verdadeiro. E isso nos dá alegria nos dias de hoje, que nós temos uma palavra que ela é verdadeira, que ela tem testemunho de vida. Glória a Deus. O testemunho deles é que teve o fundamento da igreja, né, irmãos? Glorificado seja o nome do Senhor. Por quê? Porque eles viveram aquilo. E é o que eu sempre digo, irmãos, a gente sempre está batendo nessa tecla. O maior evangelismo é o nosso testemunho. Não adianta a gente estar aqui fazendo tudo bonitinho e sair lá fora não ter um testemunho para a pessoa lhe falar, esse é um homem de Deus. Aí vai verdadeiramente um homem de Deus. Irmãos, estamos entrando no último tópico, o tópico 3. Vamos estar resumindo os seus subtópicos. Diz assim, edificados para a morada de Deus. Edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce. Indica um processo contínuo de desenvolvimento dos crentes. Interessante que agora eu lembrei de uma palavra aqui. Aleluia. Ela é curta, que diz santo, né? Santidade. Né? A santidade não quer dizer, irmão Márcio, que eu não sou mais pecador. Mas a santidade... Uma vez santo, sempre... Né? Uma vez salvo, sempre salvo. É um ato de continuidade. Disse aqui, um ato de desenvolvimento dos crentes. Então, quer dizer, eu peco, sou pecador, mas a cada dia que passa eu procuro melhorar um pouquinho mais. Né? Nós estamos no mundo, mas não somos deste mundo. Hoje melhor que ontem. Hoje melhor. E amanhã melhor do que hoje. Hoje, para a glória do nome do Senhor Jesus. Assim como todas as partes do edifício precisam estar em harmonia, o crescimento da igreja também depende de tudo ser bem ajustado a Cristo. Nessa caminhada, o salvo comporta-se como filho obediente e passa a evidenciar o fruto do Espírito. O desenvolvimento prossegue até alcançar a medida completa de Cristo, pois todo crente bem ajustado torna-se templo santo no Senhor. A Bíblia diz que nós somos templos do Senhor. O Espírito Santo, quando fala santo, o Espírito Santo só habita no lugar santo. Não é verdade, irmão? Glória a Deus. Vamos lá. Aqui, ó, vai falar sobre ele agora. Templo santo no Senhor. A palavra aqui usada para templo é o vocábulo naon, que designa o recinto interior, o lugar santíssimo, ou seja, o lugar do encontro do sumo sacerdote com Deus. Todavia, a analogia paulina não se refere a uma estrutura material, mas sim ao crente que se tornou templo santo, separado do pecado. Quem pertence a Cristo passa a viver em santidade. Como resultado, ao desfrutar da comunhão divina, o crente recebe o livre acesso à presença do Pai, tornando assim morada de Deus. Glória a Jesus. No Espírito, o Espírito Santo, ele tem a nossa vida como morada. Então tem que estar limpa, tem que estar em santidade, né, irmãos? Vamos entrar para o subtópico 3, morada do Altíssimo. No Antigo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo e depois ao templo israelita. Indicava lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se templo santo no Senhor. Isso indica que Deus habita em nós por meio do seu Espírito e que tal afirmação ratifica o ensino do apóstolo de que Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Por isso que Estevão foi apedrejado, né, irmãos? Antes, o povo não entendia o que ele estava falando, que o templo não era aquele lugar, o templo era aqui, era o coração, né? Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Ele reside
individualmente dentro de cada cristão. Olha que lindo! Bem como no corpo inteiro de crentes. A igreja formada por judeus, olha os crentes que é, irmão. Não tem uma separação. É os judeus, a igreja, e os gentios, aquele que estava separado, né? Aquele que o homem separou, né? O judeu separou os gentios, mas Deus uniu. Cristo uniu. Louvado seja Deus. Irmão Márcio, um breve resumo desses subtópicos do tópico 3, que o irmão pode estar nos ajudando. O tópico 3 fala, edificados para a morada de Deus. Se a gente hoje for pegar alguém que vai fazer uma viagem e vai ter a sua estadia em alguma cidade, ele procura o melhor lugar. É acessível às suas condições financeiras, mas o melhor lugar. E com Deus não é diferente, né? Por isso que fala que Deus não habita em templos construídos por mãos humanas, porque com certeza vai ser imperfeito, vai ser insuficiente para conter o poder, a glória, a majestade de Deus. E o subtópico 1 fala assim, edifício bem ajustado. A expressão todo edifício bem ajustado cresce, indica um processo contínuo de desenvolvimento do crente. É aquele crente que você vê que aceitou Jesus ontem. Aí ele começa a se vigiar, ele já não fala mais aquela palavra de calibre duvidoso. Ele não fala mais palavra de baixo escalão. Aí daqui a pouquinho ele já não fuma mais, ele não bebe mais. E quando ele percebe, ele já está em processo de santidade. E quando ele fala assim, puxa, eu consegui até aqui, agora eu quero mais. Ele sempre vai buscando mais, mesmo com cada falha, ele vai melhorando a cada dia. O subtópico 2 fala assim, templo santo do Senhor. A 1 Coríntios 3,16 fala assim, nós estamos encerrando já. Vocês não sabem que são santuário de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Aonde que o Espírito habita? No templo humano, na intimidade, no ser, no íntimo da pessoa. E o tópico 3 fala a morada do Altíssimo. No Novo Testamento, a expressão morada de Deus fazia alusão ao tabernáculo, depois ao templo de Israel, que ali indicava um lugar de habitação permanente e de comunhão íntima. Como já vimos, o crente tornou-se o templo do Espírito Santo. Então não temos mais aquela alusão de todo ano irmos para Jerusalém, fazer o sacrifício, né, no templo, e somente o povo judeu, os descendentes judeus que poderiam participar. Nós que somos gentios não teríamos direito. Mas Deus tirou a divisão entre povos, porque a palavra que fala assim, Deus não faz acepção de pessoas. Aí você confirma essa palavra. Deus não faz acepção de pessoas. Deus não olha aquele que peca muito ou peca pouco, aquele que é muito bonito ou pouco bonito. Mas Deus olha a intimidade. Por isso que Deus julga diferente. O homem julga pela aparência, mas Deus julga na intimidade. Por isso que às vezes você vê alguém assim que tem uma vida bem regrada, mas você não conhece ele intimamente, aí acontece aquela coisa ruim, aquela provação, aquela luta. Aí você fala, meu Deus, que injustiça. Não é injustiça, porque todo mundo conhecia e julgava pela aparência. Mas Deus que julga, sabe até a nossa intenção, antes da palavra sair da nossa boca, Deus já sabe o que vamos dizer, irmão Robson. E é isso que a igreja tem que entender nos dias de hoje. Deus é um Deus vivo, um Deus que está conosco, um Deus que habita em nós. Nós somos a morada do Deus Altíssimo, o templo do Espírito Santo. E quando a igreja entender isso e perceber isso, essa divisão, esse momento de trevas, de distanciamento social, de luta, de dificuldade, de doença, de mortes, de muitas pessoas que às vezes nem estavam doentes, quando a igreja entender isso, a igreja entender que ela é luz no mundo, que é o sal da terra, ela vai reproduzir isso nos 4 cantos da terra, aonde cada templo religioso hoje, irmão Robson, foi fechado, parece que a igreja está parada. Não. A justiça hoje humana fechou todos os templos. Mas Deus é tão sábio na sua maneira de agir, que o homem fechou os templos materiais, físicos. E Deus abriu uma igreja em cada casa. Cada crente hoje é uma igreja, é um santuário, é uma habitação, é uma igreja viva. E ele pode transmitir isso. E o apóstolo Paulo enfatiza muito isso. Tinha divisão de povos, tinha acepção de pessoas. Uns se achavam melhores. Nós somos o povo judeu escolhido. Mas, esse povo é gentil, esses são os republicanos. Não, Deus pegou tudo isso e fez um povo só, a igreja de Deus. Exatamente. E nós cremos que a morada do Deus Altíssimo é em cada crente nos dias de hoje, para a glória de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, vamos estar fazendo a conclusão da lição. Né? Fizemos um resumo muito breve
É certo que tinha muitas coisas para nós falarmos, né, irmão Márcio? Mas o tempo já é corrido, Deus vamos é fiel. estar lendo aqui. Glória a Deus. A conclusão diz assim: a comparação da igreja como edifício em construção indica que estamos em processo de aperfeiçoamento. Aleluia. Osés fala na sua palavra, né? Conheçamos e prossigamos em conhecer. Aí que está o aperfeiçoamento. Ele vai se aperfeiçoando no Não podemos Senhor. parar. Não podemos parar. Estamos ali tomando leitinho. O leitinho tá bom. Não, o Senhor quer algo mais de nós, De né? fé em fé, de Isso glória aí em é glória. para nós que somos obreiros da casa do Senhor, né? Então nós temos que buscar mais o Senhor, porque Ele tem a nos dar mais, né? Glória a Deus. Isso mesmo. Aperfeiçoamento até que todos cheguemos à unidade da fé. A pedra angular, que é o próprio Cristo, não pode ser substituída. A doutrina dos apóstolos e o testemunho dos profetas não pode ser revogado. Aleluia. Louvado seja Deus. Irmãos, queremos agradecer aos irmãos que esteve conosco estes minutos. Louvamos a Deus pela sua vida. Quero agradecer já ao irmão Márcio. O irmão pode estar passando as suas considerações para nós já estarmos encerrando. Sempre é bem-vindo, irmão, viu, irmão? Amém, irmãos. Eu estou muito honrado de ser convidado a participar e nós somos assim felizes e alegres em declarar aos irmãos: nós nunca sabemos tudo, nós sempre precisamos aprender. E como a palavra é viva, né? Ela sempre se renova, a cada manhã a palavra se renova. E nós precisamos compartilhar isso com o irmão. Com certeza alguém que está ouvindo agora essa lição, ele pode compartilhar. Pessoas simples, pessoas humildes, sem muita teologia, mas com um coração aberto para não somente ensinar, Glória a a aprender a cada dia. E eu agradeço aos irmãos em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, a mensagem é essa. Nós somos santos, irmãos, mas não somos perfeitos. Mas Cristo a cada dia nos aperfeiçoa. Amém. Louvado seja Deus. Irmãos, que Deus abençoe a tua vida. Nós queremos louvar a Deus por tudo isso que tem acontecido nesta manhã. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos fazer uma oração para encerrar. Eterno e maravilhoso Oh, Deus, queremos te graças bendizer. a ti. Obrigado, Jesus, Somos gratos pelas tuas palavras. Senhor, nós te louvamos e bendizemos por esta manhã, pela vida do irmão Márcio, pela vida de cada filho que está nesta hora, Senhor Deus conosco, e aquele que não pôde também, que a tua bênção entre no lar deles, em nome de Jesus. Amém.